Galerinha, vamos lá responder essa questão aqui, ó. Tá assim. Na fórmula XO4 menos 3, X representa um elemento hipotético. O número total de elétrons dessa espécie química é 50. O número atômico do oxigênio é 8. Considerando as informações acima, é correto afirmar que... Galera, o que é número atômico? O número atômico é o número de prótons. E todo átomo, por natureza, ele é neutro. Isso quer dizer que se ele tem 8 prótons, não é isso? Quer dizer que ele tem 8 elétrons. Peraí que ficou feio demais esse 8. Quer dizer que se ele tem 8 prótons, ele tem 8 elétrons. Beleza? Tem 8 prótons, então ele tem 8 elétrons. Ok? Só que a gente tem 4 oxigênios. Então eu tenho que multiplicar esse valor por 4. Multiplicando isso aqui por 4, nós vamos achar quanto? 32. 32 elétrons. Opa, 32 elétrons, não é 3 elétrons, não. 32 elétrons. Beleza? Então nós temos 32 elétrons que a gente tem, é só do oxigênio. Ele falou que no total tem 50 elétrons, certo? Ou seja, se a gente tem 50 elétrons no total, 50 elétrons no total, quer dizer que eu vou somar todos e vai dar 50. Só que aqui tem uma outra questão. A estrutura, ela não é uma estrutura neutra, ela é um ânion. O que quer dizer um ânion? Quer dizer que ganhou elétrons. E quantos elétrons que ele ganhou? 3 elétrons. Se ele ganhou 3 elétrons, então tem 3 elétrons aqui que não são da estrutura, que vieram de fora. Tudo bem? Quer dizer que tem 3 elétrons que vieram de fora. E existem X elétrons que realmente são do X. Existe uma quantidade X aqui que é dos elétrons de X, certo? Que se a gente for calcular aqui, nós vamos achar que vai ser X, vai ser equivalente a 15 elétrons. Se X tem 15 elétrons, e todo átomo por natureza é neutro, né? É neutro, quer dizer que X tem 15 prótons. X tem 15 prótons. Então, já sabemos que X tem 15 prótons. Apesar de ele ter falado que X é um elemento hipotético, né? Se a gente for consultar uma tabela hipotética, né? Vamos trabalhar com tudo hipotético, né? Uma tabela hipotética, nós vamos ver lá que esse elemento vai ser o fósforo. Porque o fósforo tem número atômico 15. Tudo bem? O fósforo tem número atômico 15. Então, seria isso. Que é da família 5A, não é isso? Da família 5A e tal, tem outras coisas. Mas vamos lá. 1. A espécie química em questão é um íon? Sim, é um ânion, né? Então tá certo, é um íon do tipo ânion, que é uma estrutura negativa. 2. XO4 é um cátion? Não, acabei de falar, é um ânion, tá errado. É isso? O número total de prótons dessa espécie é 50. Não, não é 50. Porque se tivesse 50 elétrons e 50 prótons, seria uma estrutura neutra, não teria carga. Por que ele tem 3 cargas negativas em cima? Porque ele só tem 47 prótons. E aí a diferença é que vai ficar em cima. Se ele tivesse 53 prótons, ia ficar em cima mais 3. Tudo bem? No caso aqui, está menos 3 porque tem 3 elétrons a mais do que prótons. Beleza? Se ele tivesse 53 positivo, queria dizer que ele ia ter uma diferença entre prótons e elétrons em 3 cargas positivas. Então, se ele teria 50 elétrons, deveria ter 53 prótons. Tudo bem? Então, está errado aqui. 8. O número atômico de X é 18. Não, descobrimos lá que é 15, né? Está errado também. Descobrimos que é 15. 16. X pertence ao terceiro período da tabela periódica, ao mesmo grupo do nitrogênio. Como eu falei, se a gente usar, né, uma tabela hipotética, né, vamos chamar de hipotético, a gente vai ver que é o fósforo, e o fósforo ele é do terceiro período e da família do nitrogênio, então tá certo. X é um elemento de transição. Não, galera, X não é um elemento de transição. X é um elemento representativo. E você fala assim, então como que eu sei que é elemento representativo e que é elemento de transição? Os elementos que se encontram aqui, galera, ó, no canto da tabela, beleza? A gente chama de representativo. Os elementos que a gente encontra aqui no meio da tabela periódica ou na parte de baixo da tabela periódica, a gente chama de transição. E os elementos que a gente encontra no canto direito, que a gente encontra também no canto direito, a gente também chama de elemento representativo. Tanto faz encontrar no canto esquerdo quanto no canto direito. Nós vamos chamar de elementos representativos ou típicos. Enquanto os elementos que a gente encontra no meio e na parte de baixo, nós chamamos de elementos de transição. Elementos de transição. Beleza? Lembrando que os que estão dentro, no meio aqui, a gente chama de transição externa, e os que estão aqui embaixo a gente chama de transição interna. Viu?
A gente diz que é de acordo, pode dizer também que é de acordo com a distribuição eletrônica, né? Os elementos representativos são aqueles que terminam em S ou P, enquanto os elementos de transição são aqueles que terminam em D ou F. Então, dependendo da configuração eletrônica, também você pode falar aí, ou pela localização na tabela periódica, tá certo? Então, não, esse elemento X não é de transição, porque ele se encontra aqui nesse miolinho aqui, né? Ele se encontra mais ou menos aqui, ó. Então, ele não é de transição, ele é um elemento representativo, ele é um elemento típico. Ficou correto aí somente o 1 e o 16, não é isso? Só o 1 e o 16 ficaram corretos aí. Ok, povo? É isso, então.